Aqui, Romeu Biólogo, e esse é seu canal Piscicultura na Prática. Me perguntaram o seguinte: qual kit de análise que devo comprar? Então, aí tem que se analisar o seguinte: tem que ser compatível com a sua atividade. Se você cria peixe apenas para subsistência, então não há necessidade de você comprar um kit completo, um kit sofisticado, um kit digital, por exemplo, que é muito caro. Então, se você é um pequeno criador, cria só para subsistência, só para o seu consumo, você pode comprar um kit de análise mais simples que tiver, tá? Sendo que o principal parâmetro é o pH, porque você vai fazer a correção de solo, né? Você vai fazer a calcareação, vai fazer a fertilização. Então, antes de você colocar o peixe no viveiro, você deve medir o pH. O pH tem que estar estabilizado, tá? Para na hora que você for introduzir os alevinos, não dar o choque de pH, tá? Porque além de choque térmico, que todo mundo conhece, tem o choque de pH, tá? Então, se o pH estiver muito diferente, pode dar uma mortalidade nos seus alevinos, beleza? Se você trabalha na área de assistência técnica de piscicultura, então você tem que comprar o melhor kit possível, né? No meu caso aqui, pessoal, eu comprei esse kit aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros apenas. Então a prioridade aqui no meu caso, que eu sempre verifico, é o pH, tá? Então, antes de colocar os alevinos, pH, a alcalinidade total e a dureza total. Porque isso aqui é corrigido com o calcário. Então, se eu fiz análise da alcalinidade, da dureza, e está muito baixo, então eu tenho que fazer uma calcareação, tá? Mesmo que eu tenha feito, então eu vou repetir, colocar um pouco mais de calcário. E daí eu vou fazendo os análises até chegar na faixa ideal que eu preciso, para aquela espécie que eu vou criar, tá certo? Um outro parâmetro é a amônia. A amônia, pessoal, geralmente no início do cultivo, nos primeiros meses, vamos dizer assim, você não vai ter problema com a amônia. Por quê? Porque a amônia são substância tóxica que vem através das fezes, da urina, né? Matéria orgânica em decomposição, ela gera amônia. Então, no início você não vai ter problema com amônia. E nitrito também é só mais para o final do ciclo, né? E o gás carbônico, tá? Então, aqui no meu caso, o que eu mais utilizo são esses três aqui, tá? Eu poderia, na hora de comprar, eu poderia excluir esses outros e incluir, por exemplo, oxigênio dissolvido, que eu não tenho aqui o oxigênio, tá? E eu poderia estar incluindo ele aqui, porque em algumas empresas, no caso dessa que eu comprei, você pode formular o seu kit, tá? Você pode estar formulando o seu kit do jeito que você achar necessário, tá? O que eu quero falar para vocês também é o seguinte: na hora de coletar a água para fazer a amostragem, às vezes a pessoa vem e coleta a água aqui na superfície, né? E essa água da superfície aqui, pessoal, geralmente ela vai ser uma água muito boa. Então, sempre que for coletar, eu faço o seguinte: eu coloco a garrafa aqui, né? E eu coloco lá no fundo e lá embaixo eu viro ela, tá? Eu não vou coletar agora, que eu não vou fazer, mas é só para vocês verem como é que eu faço. Então, eu coloco ela de boca para baixo e lá no meio eu viro ela para cima, ou só meio de lado assim, que ela já vai encher de água. Por exemplo, esse tanque aqui ele tem 1,50 de profundidade, então eu coloco o meu braço mais ou menos aí 70, 75 centímetros e lá eu coleto essa água, tá? Então assim você tem um resultado mais preciso, porque é mais ou menos a zona onde o peixe fica.
Tá bom, pessoal? Então a prioridade na sua piscicultura, quando você for colocar seus alevinos, é o pH, tá? Esse pH aqui você pode comprar aqueles mais simples, né? De aquário mesmo. Lembrando que essa dica eu tô dando para pequenos produtores, tá? Não é para grandes produtores, porque os grandes produtores já têm seus especialistas, seus técnicos da assistência, e lá eles vão orientar de forma mais precisa, né? Então, para quem está iniciando, para quem é pequeno, tem só um tanquinho aí, cria um peixinho para consumo, ou às vezes vender um peixinho aí no comércio local. Então a dica é o seguinte: pH, tá? Porque no pH você vai ter uma clareza do que está acontecendo ali. Então, se ela não tiver adequado, ideal, você vai fazer o calcário, né? Então, pH, a dureza total e a alcalinidade, tá? Porque esses parâmetros aqui, ele faz o efeito tampão. Esses parâmetros impedem que haja uma variação drástica no pH. É por isso que é muito importante fazer uma calcariação bem feita e monitorar esses parâmetros. Se na escala de pH está dizendo que vai de 4 a 12, então o ideal é o meio, seria 8. Sendo que o peixe ele tolera 6,5 até 9, tá? Mas o ideal seria o meio. Então, no dia a dia, você vai trabalhar na qualidade de água para manter esse equilíbrio, não deixar ela ficar ácida e nem muito alcalina, tá? Então esse é o objetivo de monitorar a qualidade de água. Uma outra coisa, se a amônia está dizendo que vai de 0,6 mg a 4,2 mg, então você tem que manter sempre do meio para trás. Por quê? Porque a amônia ela é tóxica. Então sempre você tem que manter mais próximo de zero, sendo que o zero é o ideal, né? Então assim, sempre manter mais próximo do zero. Os outros parâmetros também. Se vai de 0 a 2, então sempre manter mais próximo a zero. Quando ela começa a subir, então você vai tomar medidas para tentar baixar esses compostos tóxicos, tá? Se você tem aí um sistema de renovação de água, então é fácil você controlar o excesso de amônia, de gás carbônico, né? Você consegue controlar com facilidade, com renovação de águas apenas. Agora, se o seu sistema aí é uma represa parada que não tem renovação, aí você tem que sempre tomar o cuidado de estocar uma quantidade menor de peixes, né? E usar algum biorregulador, né? Algum probiótico que vai ajudar a auxiliar nesse processo aí também. Que os probióticos, eles fazem a decomposição da matéria orgânica. Eles auxiliam nesse processo. Beleza, pessoal? Então a dica de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhem. E até a próxima.